Bem, pessoal, lamento dizer, mas tem certas responsabilidades e coisas na vida que não importa o quanto você esqueça, não importa o quanto você fuja, elas estarão sempre lá te esperando. Algumas, na verdade, serão mais grosseiras e vão com tudo pra cima de você, beleza? Hoje, pessoal, no vídeo aqui do nosso resenha de histórias do Perdi Geek, falaremos de um quadrinho repleto de sentimentalismo, drama e muitas lições de vida, beleza? A obra em questão será isso aqui, ó, Combate Cotidiano, por Manu Lacernet. Bora lá! E aí, pessoal, espero que vocês estejam bem. Estamos começando mais um vídeo. Já adianto para vocês, né? Peço desculpas também, que era para eu ter postado isso aqui no Dia dos Pais, porque tem a ver um pouco com paternidade, mas antes tarde do que nunca, tá? Aí essa semana vai ter resenha no domingo, que vocês estão assistindo agora, e depois aí talvez uma resenha na quarta ou uma aquisição. Vamos ver o que vai dar para montar aqui para vocês, beleza? Não vamos perder tempo, vai estar passando aí a ficha e eu tô mostrando aqui para vocês agora, tá bom? É uma edição integral, tá? De 4 capítulos, se não me engano, capa dura e recheio em offset. A arte é colorida, tem uns momentos de preto e branco também e tal, beleza? Essa é a frente, lombada, contracapa. Como vocês podem bem ver, é uma arte conjunta, beleza? Existe edição digital para vocês lerem por aí, é justamente essa, e eu adianto para vocês que é um quadrinho que tem sua qualidade. Talvez aí vai bater mais forte para certas idades, mas dá para tirar um bom caldo aí, independente da sua faixa etária, né? Talvez mais, talvez menos, vou tentar destrinchar aqui para vocês. Ah, eu já ia me esquecendo, né? Falei do Manu Larcenet, tem também isso aqui. Ele é o autor da adaptação em quadrinhos da Estrada, muito legal, resenha lá no PSQ antigamente, tá? Tem também o relatório de Brodeck, que saiu aqui no Brasil. Tudo que é do Manu aqui é no Pipoca e Nanquim, tá? Vocês podem já ir mais fácil para caçar. Se não me engano, tem uma reimpressão prevista e dizem que é um baita quadrinho inspirado no livro, né? A Estrada também, mas eu particularmente, igual muita gente, conhece mais o filme, né? Então acho que é o relatório, o caso da Estrada também e aqui também o Combate Cotidiano. Cada um num ano diferente e tal. Se não me engano mesmo, esse do Combate Cotidiano é ali para 2004. E se não me engano também tem um filme, né, adaptação em 2015. Se não me engano, tá até falando aqui na contracapa do quadrinho. Essas curiosidades eu esqueci de contar, beleza? E aí, no caso, o que vai falar a história? Começamos com o Marco, um rapaz, ele trabalha como fotógrafo e ali no começo da vida dele ali, né, principalmente profissional e tal, ele já tem seus 20 e poucos, beirando os 30, e ele trabalha, né, no caso ele está saindo de um período, fazendo um período sabático, como o pessoal fala, né, tá tirando um tempo de descanso, porque ele era fotógrafo recorrente de lugares barra pesada, principalmente lugares, né, cenários de guerra, desgraceira braba, e isso aparentemente, né, até no início ele já fala que ele tá querendo mais sossego, mais paz para ele, e aí neste caso ele busca um afastamento da sociedade, ele tá morando no interior, ele tá fugindo de problemas, só que não só do lance do próprio trabalho que cobra muito o psicológico dele, ele parece que tá fugindo também de certas responsabilidades da vida adulta. Pessoal, vou ficar devendo alguns nomes a mais, para além do Marco que é o protagonista, porque tem um tempinho que eu li, tá? Me desculpem de coração, mas a função de cada um eu sei falar, beleza? No caso ali, o Marco ele tá nesse período de descanso e tentando se redescobrir enquanto pessoa e profissional também, por que não dizer? Só que ele tem esses maus hábitos, né? Toda hora ele tá dando tapa na macaca, ele tem umas atitudes infantis, umas brincadeiras muito bobas, né? Antes fosse só ó, o carro do leite, alguma coisa assim, o equivalente nosso atual, mas ele tem umas certas atitudes assim que não condizem muito com a idade e passam de um, tipo assim, uma tiração de sarro, um negócio mais gozador que seria comum para um rapaz, entre homens, alguma coisa assim. Certas atitudes dele realmente não são condizentes com a própria idade, né? E eu não falo nem do negócio da maconha, por mais que eu não goste muito, né? Eu não seja a favor do uso recreativo, ele faz certas coisas ali que realmente são bastante questionáveis. Ele com o irmão dele fica falando que vai pra chapação total, baseado os monstros, etc. E entre outras atitudes que você vai lendo assim, você pensa, pô, ele é um rapaz comprometido com o trabalho, ele é um excelente profissional, até que é uma boa pessoa, só que para onde esse tipo de atitude, postura vai levar ele daqui para a vida mais velha, né? O cara de meia idade, um cara idoso e tal. Só que a narrativa não vai falar só do Marco, vai falar de outros personagens, como a moça que vai futuramente se tornar namorada e esposa do Marco, a família, né? A mãe do Marco, o pai, o irmão, como eu falei.
Então tem várias mini perspectivas dele sobre o Marco e o Marco olhando eles. Um outro é meio que deixado pelo caminho, talvez pela a falta de tempo para desenvolver, ou porque realmente não era a intenção do autor desenvolver todo mundo a contento, né? Tipo, olha, vai esbarrando aí onde o Marco foi esbarrando e for pertinente a gente mostrar, a gente volta e conta. Por exemplo, o próprio irmão do Marco não é tão abordado ali sobre certos aspectos, porque como eu disse, vai contando aí a vida do Marco e tal, e ele vai sofrer baques emocionais muito fortes, como se já não bastasse as desgraceiras que ele viu e fotografou. Até tem certos momentos que o pessoal da bolha jornalística, a bolha artística ali que ele topa, pessoal de mostras de cultura, mostras de arte, aquele negócio de fotografia, galerias, né, que tem gente que fala assim, aborda ele e fala, olha, qual vai ser o novo projeto, qual vai ser o novo lugar que você vai, né? Só que ele tá com um bloqueio, uma tristeza muito grande, porque ele teve uma certa epifania, tipo, mano, minha vida vai ser só gente churrascada, doente, lugar fudido, eu tenho que querer mais, ou pelo menos mudar de ramo, para eu não coringar de vez. Isso que durante toda a história, coitado, ele toma remédio. Eu acho que o lance, por exemplo, ele dá um tapa na macaca, né, se é que vocês me entendem, o cigarinho do capeta, e neste caso não é só uma forma talvez de molecagem ou imaturidade propriamente, né? Eu acho que também é uma forma dele buscar uma espécie de descompressão, né? Uma fuga não só da realidade nesse sentido das responsabilidades, mas uma forma de tentar suprimir aquela amargura, aquela tristeza que ele passou, sabe? É tipo a pessoa que pelo menos usa como desculpa a tristeza ou algum problema para encher o rabo de cana, né? Encher a cara de cachaça. Cada um com a sua responsabilidade, cada um com seus problemas, né? Eu não tô aqui para julgar, por mais que eu ache isso bastante reprovável, pois como eu brinquei na introdução, não importa o quanto você corra, o quanto você faça, o que você faça, algumas coisas vão estar lá te esperando. Então tem até esse argumento da fuga da realidade, até na questão do entretenimento, né? Todo o nosso canal aqui, por mais que eu goste e tal, eu sempre fui muito contra esse lance do escapismo, no mais extremo dos casos, que é justamente fugir da sua vida, fugir das suas incumbências, sua responsabilidade enquanto filho, enquanto marido, etc. Uma coisa é você brincar, outra coisa é você ter um hobby, mas aí eu acho que é o mais execrável justamente largar isso tudo em prol de um vício, de uma malandragem, uma macacada, uma molecagem, vamos dizer assim. E vamos ver nessa rotina do Marco, ele andando pelas mostras de cultura e arte, como eu disse, né, galerias e tal. Tem o lado também do pai dele, pois ele vai, né, nessa volta do serviço que ele tá mais de boinha, ele vai tentar se reaproximar da família. Ele tem uma boa relação, só que é um negócio comum, até acontece um pouco comigo também, né? Uma divergência de opinião de pai e mãe, ou alguma coisa da vida dele próprio que ele até tentar provar um ponto, só que ele é meio irracível, né? Ele é meio cabeça dura, que tem coisas que realmente dá para você relevar, só que ele fica, não, e tem que não sei o que e tal, né? Ele não é tão flexível. Eu não lembro a idade exata, se é que fala, mas ele tá entre ali uns 25 e uns 30 anos no máximo, vamos dizer assim, e ele fica nisso, e de novo aí reforçando novamente, ele tem certas atitudes que não são muito condizentes com a pessoa que tem a bagagem dele no sentido de ter visto tanta coisa ruim, né? No caso, talvez ele não conseguiu processar a contento, né? Não de ter uma puta maturidade, ou aquele negócio, né, de vai ser sisudo, fechado. Esse nível de desgraceira que ele viu, na minha opinião, se ele tivesse sido, conseguido processar de uma forma bacana, vamos dizer assim, né, mudar a forma dele de ver o mundo, né, que tem certas coisas que não são, digamos, dignas do nosso tempo, né. Resumindo, tem certas picuinhas e coisas da vida, gente, que se comparado a qualquer outra pessoa aí que esteja pior que a gente, são coisas muito pequenas. Então, pra que se estressar? Pra que ficar batendo cabeça? Isso é um tanto quanto mostrado também, uma referência breve aí, naquele Solidão do Quadrinho Sem Fim, do Adrian Tomine, ou Tomina, né? Foi resenhado no PSQ antigamente, vejam lá depois, que não é bem sobre esse negócio do envelhecer propriamente, mas é sobre o lance de criar vergonha na cara, né? Lá o Adrian Tomina é uma história real que é ele falando dele, né? É autobiográfico. Enquanto aqui no Combate Cotidiano, né, talvez tenha alguma questão da própria vida do Manu, mas ali é um personagemzinho, o próprio Marco. E como eu tô falando pra vocês aqui, né, eu tô indo e voltando, tentando tirar pra todo lado aqui, vocês me perdoem se eu gaguejar ou esquecer alguma coisa no meio do caminho, tá? Tô tirando de cabeça o que eu posso. Neste caso aqui, pessoal, desenvolve ele, mas também outros personagens, como eu disse. O pessoal, como eu disse, do pai, né, tem a relação dele, vai ter uma notícia muito triste e um fato muito, uma parada muito fatídica, vamos dizer assim, um negócio muito triste, envolvendo o pai dele. E aí o irmão dele vai ter que reagir de um jeito, a mãe dele vai reagir de outro jeito. A mocinha, a ruivinha, eu não vou lembrar o nome dela de cabeça, que começa, né, eu até achei engraçado que é ela que dá em cima do Marco. O Marco fica meio assim, né? E aí você não sabe talvez que seja justamente essa imaturidade exagerada ou é o caso de realmente pegar ele e dar uma chacoalhada.
porque, né, de novo aí brincando, quando eu falei na introdução, a vida vai dar uns baques meio feio nele. Eu me vi nele de certa forma, não na questão de fugir das responsabilidades, pois tem certas coisas aí na vida que eu já passei, e não convém falar aqui muito, quem me conhece mais proximamente sabe, né, que nem o povo da internet ou quem me conhece sabe, que realmente eu já tive algumas experiências precoces, e justamente o que eu falei no lance do Marco, né, talvez aí pode ser uma projeção de mim para ele, né, que eu tô tentando julgar a minha cosmovisão na cabeça do coitado do personagem. Tem gente que acha isso errado, mas no caso eu tô falando só como forma de comparativo, tá, gente? Certas coisas aconteceram comigo, e pode ser com você também, né, como eu disse mais ou menos aí, a gente tem que sempre tentar manter humildade por conta disso. Isso acaba enrijecendo a nossa forma de ver as coisas e até mesmo de viver, né? A perda de parentes, algum aspecto social, até dependendo psicológico, né? Uma coisa dependendo de uma tristeza, uma apatia, uma depressão, uma melancolia, cada um chama de um jeito, né? Eu nem gosto de ficar falando muito, porque dependendo, eu tenho uma percepção errada e eu posso acabar fazendo um comentário viciado, né? E como tudo que fala na internet fica gravado para sempre de certa forma, eu não acho muito legal ficar falando. Quem sabe uma live aí, algum dia, vocês topem comigo na internet e me perguntem, né? Para certas coisas eu não importo de contar. Voltando para a história em si, porque isso aqui não é um vídeo sobre mim, rapaziada. Vai ter também outros personagens, vai mostrar que cada um tem seus problemas, cada um tem sua cruz, como eu disse. Então, por exemplo, tem um personagem chamado Mesribes, ele aparece mais pro começo, e ali pro capítulo 2 ou 3 aconteceu uma parada com ele também, tá? Ele é um personagem que tem uma espécie de vínculo com o passado do próprio pai do Marco, mas ele também ali vai ter uma camaradagem, um vínculo ali de aproximação com o próprio Marco nos dias atuais, nesse período sabático. E aí também quando ele vai vendo certas fotos, ele vai fazendo os links, e quando ele menos espera, ele vai reparar no passado do Mesribes. E aí, que assim, é compreensível a reação do Marco com o Mesribes, só que é um negócio muito delicado como a forma que ele reage. Só que da mesma forma, dá para entender completamente. Eu não posso falar porque é um spoiler, só que, digamos, o Marco ele não peca na intenção, ele peca na forma. Porque da forma como ele responde e faz tudo, não vai adiantar muita coisa. E deixou um clima de bosta entre ele e o Mesribes ali, no dito cujo momento. Então, dependendo se ele tivesse se afastado e tal, isso não é uma crítica, eu estou só comentando, né? Falando que o Marco poderia ter reagido de uma maneira diferente. Mas justamente por essas questões do psicológico dele tá abalado ainda, ele sofre de crise de ansiedade de tempo em tempo, coitado. Então, na mesma hora que ele tá dando um tapa na macaca, ele tá tomando remedinho. E eu gostei da representação pros momentos de ansiedade, que o fundo fica tudo vermelho, ele fica branco, ele fica, ai meu Deus, não sei o que. Ficou eu regalado assim, é engraçado até, né? Claro que é um momento de merda que o cara tá passando ali sofrendo, mas são cenas assim bem impactantes, né? Assim, bem marcantes, digamos assim. Tem outros ambientes, como o estaleiro que o pai do Marco trabalhou, né? E o próprio Marco tem uma relação ali com o pessoal. De novo aí o lance de... no caso eu não busco isso em toda a obra, mas é legal quando acontece, né? Eu também sou o mais novo da turma dos lugares que eu já trabalhei. E é legal ver quando o pessoal tem um mínimo de camaradagem. Quando o Marco chega lá no estaleiro, os caras, ô Marco, vem cá, tá fazendo churrasco de fim de expediente aqui, mano, chega aqui e tal. Conversa, pergunta do pai do Marco. É bem legal assim em alguns momentos. Mais pra frente ele vai montar uma espécie de exposição com fotos do pessoal do estaleiro, né, que é o pessoal ali que, se não me engano, mexe com navio, soldagem, montagem de navios ou conserto, eu não sei explicar muito bem, e ele vai mostrando e tal, e é legal porque tem várias, digamos, várias perspectivas, como eu disse, mas também um lance de contraste. O Marco sendo a nova geração com a velha geração, seja o lance do Mesribes, o próprio pai, o lance dele ser mais molecão, bicho solto, né, vagabundo, digamos assim, largado, e dependendo a mocinha que dá em cima dele, que vai, né, ela que vai levando ele pelo braço, tipo, olha, vem cá, vem fazer isso aqui, vamos passear, porque ele é um cara, digamos, que nem a gente brinca na minha região, ele é muito cozido de preguiça, ele tá Deus dará, por mais que ele trabalhe, por mais que isso e aquilo, né, não só a questão da falta de perspectiva profissional daqui pra frente desse período sabático, né, o pós-período, ele é um cara sem, digamos, sem perspectiva pessoal, né, o lance do psicológico, emocional, principalmente por conta dos baques que vão acontecendo no meio da estrada, né, ali da história. Tem também, por exemplo, o contraste do povo do estaleiro com o povo das artes, porque o lance da exposição que o Marco vê um valor naquela galera, que é o trabalhador, né, o proletário, como diz a galera também, em vista da, digamos,
a rapaziada das artes, um pessoal meio mesquinho e tal, talvez não seja todo mundo, né? Porque ali é uma bolha específica, uma situação X muito marcadinha, que é o que o Marco passa, vê, escuta escondido, né? Uma espécie de desprezo com a própria pessoa dele por conta da origem do Marco, o que o Marco quer fotografar, né? Tanto que fica meio que num tiroteio aí, num fogo cruzado, vamos falar assim, da moça, né? Ela é meio ruivinha assim, tem os cabelinhos meio arrepiadinhos, é bonitinho assim o desenho, e ela faz o meio termo do Marco com a galera. E tem hora que ela fica num momento de desconforto, porque ela não quer desagradar os caras pinta braba do mercado, né, da indústria artística, que é aqueles caras mais renomados, digamos assim, né, fotógrafos, pintores, sei lá o que é, e o Marco, porque o Marco também tem seu talento, só que ele tem essa raiz, né, essa, digamos, origem mais simples, e ele quer, né, mais pra frente, evidenciar isso para as pessoas, para mostrar que também há, digamos, uma certa poesia, uma beleza em gente como a gente. E por que eu queria ter postado isso no Dia dos Pais, pessoal? Porque vai passando a vida do Marco aos poucos. Ele voltando do serviço, aí depois ele se firmando em outros tipos de fotografias, então ele ainda arranca um cascaiozinho, tem um dinheirinho guardado, porque apesar de muito moroso e avacalhar com o psicológico do Marco, ele ganha uma bolada, né? Então ele consegue ficar um tempão mais tranquilo. E aí os dias vão passando, mostra a rotina dele, a relação dos familiares, os ambientes que ele anda, várias coisas e tal. Além da própria, mesmo que seja passos de tartaruga, uma certa progressão e evolução, né? Apesar de que vem muito ali dos 3/4 pro final. Porque é muito ali a rotina, ele aos poucos, a relação dele com a mocinha. Mais pra frente ele vai ter uma menininha que é muito bonitinha, muito, digamos assim, pra cima, espivetadinha, né? Talvez puxou a própria mãe, né? A questão de aparência puxou a mãe, mas esse, né, esse estilo mais, os bagulho assim, mais raçudo assim, talvez puxou da natureza do Marco. Só que é foda porque tem certas atitudes que mesmo enquanto pai, mesmo sendo um cara amigado com a moça ou casado, né? De papel passado, por exemplo, de novo aí que eu tô enchendo o saco, ele ainda dá um tapa na macaca. Ele ainda faz bobajada, atitudes infantis com o irmão dele, né? Tem um bagulho assim que é um momento que chega a dar raiva, não é porque faz isso um monte de vezes, mas são sempre momentos merda que não era pra ser feito em qualquer, tipo assim, eu não sou muito fã de humor de constrangimento, por exemplo, ou essas pegadinhas, eu acho muito sem graça, eu não curto, eu não vejo prazer nisso, né? Que tesão tem deixar os outros sem graça, ou no caso, fazer a pessoa passar um susto com uma coisa grave. Por exemplo, tem uma cena lá que é uma gag, né? Um meme recorrente, né? Uma piadinha entre ele e o irmão dele. Polícia de imigração, não sei o que, os caras ri, né? Porque a polícia nessa época que tá passando a história, porque também tem uns entornos políticos, sociais ali na época também, mas pro final até aborda um pouco a eleição da época. E eu acho que a eleição, não sei se é que ele ganhou, se aparece, se é a primeira vez que ele tentou, eu não entendo, eu não sei o contexto da época, mas até acho que menciona o Macron ali, né? Porque é na França e tal. Eleição de presidente, se não me engano, posso estar viajando, mas eu acho que é isso. E aí tem certos momentos que tá passando a polícia, e o cara, polícia de imigração, esse cara aqui tá ilegal. É o cara, não, Marco, pelo amor de Deus. Só que também o irmão dele fazia isso, então, né, chumbo trocado, os dois estão errados. E aí a história aborda o luto, aborda a paternidade, aborda a maturidade, né, abandonar certos hábitos, seja por conta deles não mais condizerem com o seu atual, né. Há certas coisas aí que você fazia quando era moleque, né? Seja pela idade que eu tô brincando, né? Que nem o povo fala assim, é um marmanjão fazendo isso, né? Tem coisas que são pensamentos tanto quanto estúpidos do que julgam nós, né? Igual, por exemplo, aqui, esse aqui é um canal de quadrinhos. Por mais que seja uma mídia assim como o cinema, tem gente que acha bobagem, né? Acha bobagem em ler, acha bobagem o quadrinho em si, a mídia quadrinhos, né? E aí eu não sei se seria algum tipo de estereótipo de algum tipo de situação específica que a pessoa passou, né? Igual eu, por exemplo, eu tenho uma certa cisma com RPG, mas não o RPG em si, mas é porque a referência de tipo de pessoa que eu tenho que joga RPG, das que eu convivi algumas, são sempre aquele do pior estereótipo, mas eu sei que isso é mentira, tem gente que joga de boa, né? Eu tô me abrindo aqui um pouco para vocês para mostrar que nós também somos compostos, né, de preconceitos, cismas, etc. E cabe a nós aí, pelo menos amansar na marra, ou que nem o pessoal fala, né, eu vou me desconstruir. Porque eu sei que tem gente que joga de boa, eu sei que tem gente que lê de boa, eu sei que nem todo mundo que mexe com X coisa vai ser o estereótipo do nível mais extremo, né, das coisas. Eu não falo nem só daquele, nossa, o equilíbrio, não. É que eu brinco, né? Tem gente com vergonha na cara, tem gente com juízo, nem todo mundo é abobado. E isso aí é pra qualquer coisa, pra qualquer hobby, pra qualquer parada. Briga de torcida de estádio, gente que acha que fazendo o jogo de RPG X tá entrando no personagem, não para nem pra fazer as obrigações da vida ou da rotina ali de dentro de casa. O leitor que acha que a vida é só ler, né? A pessoa que lê acha que é só aquilo a vida inteira. Como que, igual o Marco fugindo das obrigações, não tem trabalho,
família, relações interpessoais, cuidar de si mesmo, né, uma academia e tal, porque você vê ali que o Marco, né, brincando, ele tá com um barriguinho de cadela, ele dá um tapa na mamaca, ele toma remédio para ansiedade, só que o que que ele busca para mudar? Não talvez grandes passos, tem certas coisas na vida, e eu falo de novo por mim, por conta da minha forma de pensar, ou até alguma coisa de condição externa que pode não me favorecer, a gente tenta correr na medida do possível, nem que seja aos pouquinhos, né? E aí tem gente também que brinca aquele negócio do sistema de pequenas recompensas do cérebro, a gente achar que tá progredindo aos pouquinhos, cada um tem uma perspectiva sobre isso. E antes da gente pular pra arte, vou arrematar essa parte da narrativa, pessoal, falando o quê? É uma leitura fluida, tá? É uma história muito bacana. O termo do coming of age, né, a vinda da maturidade, a vinda da idade, no caso é mais adolescente para o jovem adulto, mas eu acho que aí seria um coming of age meio tardio, né, que seria o começo ali da vida adulta valendo para quase já começar talvez uma meia idade, né. No caso ele é dos 30 e poucos, vamos falar assim, mas dá para encaixar dependendo do coming of age nesse sentido da maturidade. No caso dele ter que enfrentar as responsabilidades e tal. Tem uma coisa ou outra assim que eu concordo, igual a esposa dele, né, a namoradinha dele, a Ruivinha, que acho que se não me engano ela é médica veterinária, cirurgiã veterinária, tem assim, ela fica meio que apertando ele para certas paradas que, por exemplo, para mim também não faz muito sentido do que, digamos assim, ser um cara responsável, ser um homem, que nem o pessoal fala também, né? Sei lá, um exemplo idiota, né? O lance da virgindade, o lance de ser um pai. Você pode, hoje em dia, até por conta da nossa situação econômica, entre outras coisas, né? Da vida comum, da nossa modernidade dos anos 2020 e poucos, principalmente, esse lance de ter um filho no mundo hoje em dia com a economia atual não é muito legal. E até também para não fazer por obrigação. Imagina que merda, né? Só a parte boa de virar o zoinho, depois tem uma criança por aí, você vai tratar ela solta igual um cachorro, tratar ela de qualquer jeito, ou Deus me livre e guarda, até judiada, coitadinha. Por que que eu digo isso? Algumas das responsabilidades que a própria Ruivinha vai puxando para ele, que estão corretas, tipo, mandar para uma casa melhor, assumir certas responsabilidades, ajudar a família, estar prontificado, parar com certos vícios, no sentido também de más atitudes, né? Não só dependência. Tem hora que ela fica insistindo para eles terem um filho. E sim, por mais que a menina seja gente boa, ponta firme demais, tem muita coisa que é por conta dela que o Marco avança na vida. Entre aspas, assim, ela é uma mãe, né? Ela é uma prefeita. Menina super gente boa, super paciente, super carinhosa. Só que se fosse comigo eu ia ficar meio puta, tipo, olha, eu não quero um filho. Até agora, de novo, aí me abrindo novamente. Eu acho que é uma coisa muito delicada, né? É uma decisão muito importante para sua vida, se você for fazer. E porque, primeiro, tem a parte psicológica, a parte emocional, a parte da criação e, principalmente nesse sentido, a parte econômica. Imagina você ter um salário, se virar aí e ainda ter que sustentar um filho. Então é realmente um lance muito delicado. E aí a gente vê, né, de novo aí uns casos mais extremos daquele casal que não consegue ter filho e tal. Mas por que que eles insistem? Porque muito provavelmente eles já se planejaram para chegar no ponto dos finalmente. Então mesmo virando o zóio ainda pode acontecer de não ter, mas já tem a grana, já tem a estrutura, já tem a maturidade, já tem o treinamento psicológico adequado. Então, assim, uma das poucas partes que eu achei paia dessa namoradinha do Marco é ficar querendo entojar nele a paternidade. Isso, no caso do Marco, ele tá fugindo de qualquer coisa. Você dá uma responsabilidade pra ele, ele já quer sair correndo. Fala maconha, jogar videogame e tal, né? Só que tem outras coisas que, nesse caso, por exemplo, eu pareava com o Marco. Porque, mano, o cara tá vivendo, já trocou de casa e tal, você ainda quer empurrar mais coisa nele, né? Que nem a gente brinca. Quer fazer mais o quê? Dever o agiota, fazer financiamento num carro que você vai devolver daqui a um ano, poxa, calma aí também. E aí o tempo vai passar, o Marco vai tentando amadurecer, só que principalmente mais pro final é quando vem ali, né, o afloramento do negócio, igual também eu falei do Solidão do Quadrinho Sem Fim, que o negócio ali, o Chan tá na virada do final. Só que a gente vê ali que tem certas atitudes que ele toma que são justificadas, tem umas coisas que ele já tá bacana de fábrica, ele já tem vergonha na cara, algumas coisas assim. Só que tem outras que realmente é falta de breque, é falta de choque de realidade, né? Só que, novamente, é engraçado porque, tendo em vista o serviço do cara, os lugares que ele foi, né? Tem até umas pseudo-fotos que mostram dos lugares que ele já fez, que ele, dependendo, ganhou algum prêmio, foi reconhecido por X ou Y imagem, né? Fotografia ali do momento tal. Tem ali, principalmente mais pro meio da história, ele fica meio perdidão, tá na cena da balada, não sei se eu separei a página pra vocês. Ele tá ali e tal, e dando tapa, e tomando remédio, começa a ficar doidão, tipo, mano... primeiro, a inconsequência de misturar tanta coisa. Segundo, de novo, uma pessoa da sua idade, né? Eu sei que tem certas coisas, cada um tem seu ritmo na vida, mas tem algumas, assim, eu acho que são meio que padrão para todo mundo poder seguir ou fazer. E aí, né, claro que cada um tem seu estilo de vida e tal, mas tem certas, digamos, normativas da maioridade e da maturidade que vão vindo que dá para seguir facilmente. Falando um pouquinho da arte,
não estranhem, tá? Tem aí a Estrada, tem o relatório de Brodeck, aquele carregado, sombreado, né? O relatório de Brodeck acho que lembra um pouco um cartunesco assim, mas a Estrada é muito realista ao estilo do Larsenet, né? Ele é um cara muito flexível. Eu pesquisei alguns scans em francês de outros trabalhos dele e ele é um cara assim extremamente capaz no macete de se fazer quadrinhos, né? Na arte de se fazer quadrinhos, que ele faz o cartunesco, ele faz o realista, ele faz o achurado, ele faz o sombreado, ele faz o dramático, ele faz a comédia, né? Aqui mesmo, né? Inclusive é um mérito muito legal, que são personagens meio como se fossem tibis, né? Do mercado japonês, que é aquela versãozinha pititica, cabeçudinha, fofinha, né? Tem o termo aí, vocês pesquisem depois. E muitos dos personagens do combate cotidiano são, né, neste caso, o formato, né, como se fosse aquelas BDs de comédia, né, uma linha clara e tal. Então, no caso, o Marco é narigudinho, a namoradinha dele, que depois vira esposa, é cabeçudinha assim, redondinha, tem o pai dele que tem um narigão, os brother dele lá tem, por exemplo, um fortão, né, um gordão assim, um parrudão lá do serviço do estaleiro, tem outros caras que tem um naipe de turco, é bem legal, né, tem a namorada, que também vira esposa, né, do irmão do Marco. Ela é bonitinha assim, ela é meio moreninha, acho que ela tem uma descendência meio árabe, então ela tem um cabelinho assim meio encaracoladinho, amarradinho, né? Vai ter depois a filha do Marco, ela é bonitinha assim também, principalmente por conta dessa veia dos pequenininhos, vamos falar assim, né, desses personagenzinhos, mas também o próprio carisma que ele emprega no personagem, na galera, né? Tem o recurso da ansiedade que é o fundo vermelho, tem outras cenas mais detalhadas, os fundos assim, tem principalmente em fechamentos de capítulo, quando ele tá refletindo sobre certas paradas, tipo, o que fazer agora com a notícia X do meu pai, para eu entregar aqui para vocês, o que acontecer, o que eu vou fazer agora, como eu vou lidar com a revelação que eu descobri do bagulho do Mesribes, que é o cara que envolve o passado do pai, do Marco. Tal coisa aconteceu com a minha esposa, tal coisa aconteceu com a minha menina, e aí tem uns momentos assim de contemplação, você vê assim, né, e de novo mostrando a flexibilidade artística. Isso porque o combate cotidiano, novamente, é de 2004, né, a gente já tá em 2026, dá pra ver aí mais gabarito, né, mais cacife, mais bala na agulha ainda do Manu, hoje em dia. Naquela época já era bacana, imagina agora. E é legal também que tem um recurso que ele alterna desse caricatural, né, cartunesco, melhor dizendo, pititiquinho, bonitinho, ele tem uns certos momentos assim de sombreado, um negócio meio realista, mais dramático, que é como se fosse um respiro, né? É como se fosse uma transição de cena, é bem legal, né? Lembrou um pouco aqueles filmes mais artísticos, né? A cena preto e branco, né? No caso ali da página, o grid ali, as imagens em preto e branco e um traço bem mais realista. E geralmente são reflexões, né? Você, sei lá, um exemplo aqui brincando pra vocês, como se fosse o Marco pensando: após isso aí que você viu isso acontecer, você deve estar pensando que eu sou um babaca. Ah, mas a vida é assim, a vida é assada, ele refletindo. E é como se fosse, como eu disse, momentos de respiro ou transições de cena, que sai do caricatural, cartunesco, bonitinho, para um lance realista, preto e branco e muito denso. Tem umas cenas assim que ele faz, né? Seja de momentos, cenários, pessoas. Tem umas duas ali transições em preto e branco realista, como eu disse, mais pro começo, que ele faz as caras ali que são bem próximas das fotos, né, de pessoas reais, alguma coisa assim, que é justamente rostos que o Marco topou por aí, ou a galera do próprio estaleiro que o pai dele trabalhou. E a função da arte cartunesca também é para tirar um pouco do drama, né, para dar uma equilibrada aí. Eu gostei porque os personagens são muito simpáticos, são muito carismáticos, são muito bonitinhos, tchucu-tchucu, né? Que nem eu sempre brinco aí. Agora que tem esses programas, essas coisas de modelagem em 3D, dá vontade de fazer um bonequinho do Marco, um bonequinho da esposa dele, né? São personagens bem legais. Se procurar, dependendo, já existem oficiais, né? Eu não sei, né? O quadrinho é de 2004, o filme é de 2015. Só procurar, né? O que eu não tive esse tempo, essa curiosidade, eu falei aqui agora pra vocês. É uma leitura bacana, com toda certeza. Eu acho que ela perde um pouco o gás ali pro final, porque tudo que tinha para ser desembaraçado ou resolvido, ou no caso da maturidade vir com o Marco, fica nos 3 primeiros praticamente. E o quarto é um grande arremate. Então o Marco já acostumou com X coisa envolvendo o pai dele, o Marco agora tá cuidando da filha, o Marco agora tá lidando com outras coisas, o Marco agora tá meio que mudando, ele ainda é fotógrafo, mas num outro ramo de coisas, né, para outro esquema de coisas. Ele trocou de casa, ele tá vivendo a vida e tal. Então meio que o grosso, né, dramático, narrativo, violento ali mesmo, né, de grande quantidade, é do 1 ao 3. O quarto é só um ponto final, né, um grande ponto final, mas que ainda assim é uma obra de muito fôlego e de muita qualidade. Eu acho, como eu disse, acho que na introdução, né, de se ver no personagem, comparar, questionar certas atitudes, eu acho que vai ser justamente se você estiver perto da idade do Marco. No meu caso, né, eu tenho 26 anos agora, atualmente, eu sou de 2000, e dá pra meio que chegar perto ali, né, tem coisa que bate forte.
Só que se você quiser arriscar ler mais novo, pode também, né? Talvez o Coming of Age aí que eu brinquei pode ser mais próximo. Mas é porque são coisas mais específicas de uma vida adulta, digamos de nível 2, nível 3, né? Que é o negócio de ter um filho, casado e tal. É um quadrinho sobre envelhecer, é um quadrinho sobre suas relações com as pessoas, o perdão, o luto, a paternidade. Ele é bem amplo assim nas vivências e tal, né? Um outro vai ficando para trás, que nem eu brinquei, o desenvolvimento aí do irmão do Marco, uma coisinha ou outra que passa, né? Mas também fala, é isso, eu tô focando mais no Marco, mas tem umas pinceladas ali da realidade francesa daquela época, igual o negócio da política, fulano é de direita, fulano é de esquerda, né? E é legal, assim. O que pode pesar a mão é que nem eu brinquei, né? Pra certas coisas, o Marco é extremamente cabaço, extremamente imaturo, né? Cabeça dura demais. Tem coisa que ele não quer conversar, tem coisa que ele não quer perguntar, tem coisa que ele não quer nem saber, estender a mão para escutar, né? Nem estender a mão, aliás, estender a orelhinha, só fazer isso aqui, né? Para poder entender, dependendo da cabeça do outro. Igual o lance do Mesribes, eu não reagiria da forma que ele reagiu, mas eu certamente, dependendo aí, né? Eu me afastaria, né? Você lendo aí, você que leu vai estar entendendo o que eu tô falando. E se ele, no caso, o Mesribes até de certa forma demonstra um certo arrependimento, mas por conta da postura do bagulho envolvendo ali, ele não, digamos, ele se abre plenamente, ele é mais duro, mais fechado. Esse Mesribes, eu não comentei sobre ele muito, ele é um cara que ele teve sua cota de coisas na vida e ele topa com o Marco ali porque tá morando no interior. Ele é um senhorzinho que pesca numa lagoinha ali perto, né? Falando aí pra vocês terem uma referência dele quando vocês forem ler, né? Ah, esse aqui que é o Mesribes, né? Vai falar na história também e tal. Só que tem certas coisas que ele não aparentou um arrependimento pleno, né? Tipo assim, não é que tem que chorar, né? Rasgar o peito, meu Deus. Só que um pouco assim, ele ficou muito naquele negócio de eu tava seguindo ordem, não sei o que, ordem. Eu sou, né? Eu não posso falar porque senão vai entregar, tá na ponta da língua. Mas tem certas coisas que ele meio que terceirizava, sabe? E realmente ali a reclamação do Marco ela não é infundada. A contrariedade e tristeza dele pelo plot twist na história não está errado. É apenas a forma como ele reagiu e soltou os cachorros pra cima do Mesribes. Eu acho que é isso que é questionável, tá? E pessoal, eu acho que é tudo. Não se esqueça do nosso correio multiversal, tá? R$10 por pergunta e qualquer outro valor que tocar seu coração para ficar aí de boa, né? Pagar ali o pão de queijo na vendinha da esquina, tá bom? Muito obrigado por tudo. Nos vemos na próxima. Vejam as fotinhas aí do fim do vídeo. É uma arte muito bacana, tá? Adianto para vocês. E eu acho que é tudo, tá bom? Se tiver como ter resenha na quarta, se não vai ter aquisição. Se não tiver nada, me perdoe do fundo do coração, beleza? Um beijo, um abraço. Tchau, tchau.